Fala, rapaziada, bem-vindos a mais um episódio do MTS Talk, podcast do Ministério Apostólico Terra Santa. Estamos aqui, eu sou o João Gabriel, estamos aqui com a Rebeca, com a Lorena e com a Lívia. Vamos falar sobre um tema bem importante, bem presente no meio cristão atualmente, que seria a gourmetização do evangelho, né? Que é a questão de trazer ideias um pouco mais modernas, ideias ditas mais atuais, e vamos discutir até que ponto isso é prejudicial, até que ponto isso aí vai de encontro com as estruturas e até que ponto isso pode ser interessante ou não, né? Vamos discutir um pouco sobre isso. E inicialmente eu vou trazer um tema aqui bem importante, que seria a questão da hipergraça, que é um tema que existem seus defensores, umas pessoas, né, que falam bem sobre isso e algumas pessoas que vão de encontro. Aí eu queria trazer principalmente, né, para iniciar esse tema aqui, e a Rebeca vai iniciar falando um pouco. Eu acho engraçado esse nome, né? Porque a hipergraça, pelo menos eu pensando, tipo, antes de você saber qualquer significado, você acaba pensando, é uma graça super abundante, sabe? É uma graça. Como isso, se ela gente. estivesse muito além do que a graça normal. Como se fosse uma Exatamente. sobredose de graça. Você não pensa, Como se eu usasse aquele versículo onde abundou o pecado, Isso, superabundou a graça exatamente. de Deus. você não pensa que é o termo dela que significa mesmo, sabe? É que, tipo, eu acho que a gente acaba com essa ideia, porque é como normalmente usa na língua, mas nesse caso em específico, quando a gente fala da hipergraça, a gente quer dizer de uma graça, eu acho que é descabida, não é? Seria uma graça que não teria cabimento, uma graça que Jesus nunca mencionou na Bíblia. Ele sempre como eu acho que é uma coisa normal no nosso meio falar que Jesus ama o pecador e não o pecado. Eu cresci com essa frase e a gente, no mundo em que a gente está vivendo atualmente, é muito comum de se ver aonde eles colocam um Jesus que está passando a amar o pecado, está passando a aceitar o pecado, entendeu? A gente tem vários exemplos sobre pessoas que estão na mídia, pessoas que estão gerando polêmica por causa disso, aonde elas mencionam que cantores que são cristãos, que são declaradamente cristãos, e você simplesmente vê eles cantando músicas com baixarias extremas. Sim, e pegando até um pouco esse link, há pouco tempo eu vi uma atriz, não vou nem citar nome, tudo bem que a gente é um podcast pequeno, mas não vou sair citar nome, né? Um dia seremos grandes. Se Deus quiser. Mas é uma atriz que há pouco tempo falou até num podcast, falou que, pô, Jesus é maneirão, Jesus é maneiro, mas o que o estraga é o fã-clube, Ai, Sim, sabe? Frase Falando, pô, é a clichê. igreja, o problema é a igreja, sabe? Tudo bem que existem pessoas que realmente deturpam o evangelho, de certa Existe forma. isso em qualquer religião. Mas e aí essa ideia, eu acho que da hipergraça é que falam que Jesus é amor. E óbvio, Jesus é amor, ele tanto nos amou que ele entregou a vida dele por nós. Só que Deus e Jesus, eles são tão amor, eles nos amam tanto que ele também é juízo. Eles colocam limites. Sim. As pessoas têm uma noção muito, muito estranha que limites significa raiva ou uma restrição que não tem motivo, não tem fundamento, mas pelo contrário, se eu tô estudando para ser professora e se eu falo para o meu aluno não enfiar o dedo na tomada, não é porque eu não suporto aquela criança, é pelo contrário, é porque eu estou tendo cuidado. Eu tenho certeza que cada uma das regras que Deus colocou nas escrituras não foram para dificultar a nossa vida, entendeu? E isso foi a forma dele demonstrar que cuida da gente. É também uma forma. É ele perdoar os nossos erros, mas é também colocar limites. Exatamente. E eu acho que esse termo hipergraça, né, que assim, trazendo para o nosso meio, é uma coisa muito que vem vindo de um tempo e assim, sutil, assim, pelo menos assim, as coisas que a gente via, né, sutil, mas agora tá muito explícito. No sentido de, trazendo para o nosso meio, que nós que somos jovens, né, no sentido de até que ponto vale você encantar um jovem para trazer ele para a igreja. Até onde você vai? Tem um culto,
criaram aí um culto, não sei, não me lembro a igreja, eu cheguei a ver, tipo, e é real. O nome do culto é Vem Novinha. A chamada pro culto é uma música com fundo batida de funk, algumas meninas dançando e vem novinha e embaixo culto, tal horário, aí- beleza. Cara, é uma banalização Até do que evangelho, onde, tipo, tipo muito assim, grande, a gente cara. precisa, É a de gente não respeitar muito. a gente não Sim. pode ficar preso nos modelos antigos. A sociedade muda, as coisas evoluem. Até que Exatamente. ponto, Não, sabe? mas, cara, é aquilo, né? Ou é 8 ou 80. Não tem como você ser morno. No evangelho isso Exatamente. não existe. Eu... Pode falar. Ah, e é- Em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Deus fala exatamente sobre isso, sabe? Que ele fala que é melhor você ser frio do que você ser morno. Então, cara, tipo, eu não quero ser vomitado, Exatamente. sabe? Mas Então, ele usa exatamente essa então, ou você é 8 esse ou termo. 80. Mano, não tem como você As ficar pessoas- fazendo essas A coisas, gente estava sabe? comentando, né, em um dos episódios anteriores sobre extremismo cristão, né? E só que falando sobre como nós não somos extremistas e tudo mais, mas talvez eu tenha que me retificar que sim, nós somos extremistas, sim. Não da forma como eles falam, da forma como eles pensam, mas sim nós somos extremistas de que nós, pelo menos deveríamos ser extremistas ao ponto de não abrir mão de forma alguma dos princípios. E um discurso muito, muito comum em, assim, jovens modernos, cristãos modernos, né? É sobre, é muito radical, ou pessoas de fora que vêm falar, mas o evangelho é pregado assim dessa forma, é muito radical e não sei o quê. Uma coisa que os nossos pastores sempre falam peraí, mas morrer na cruz foi algo muito Sim. radical. Foi. Exatamente. Cara, Caraca, ser Não tem nada mais esculachado, radical do que isso. açoitado, Exatamente. Que morrer mano. por alguém. Deram vinagre, cara. E foi radical. Sim, Entendeu? e eu acho também interessante pontuar que eu não vejo que pessoas, pelo menos eu prefiro acreditar que as pessoas que defendem esse tipo de teologia tenham a má intenção, sabe? De querer realmente trazer um engano para as pessoas. Talvez seja realmente uma interpretação equivocada. E eu acho até, e isso aí eu trago também até de uma fala do próprio Luciano Subirá. Inclusive, eu indico todo mundo a pesquisar o que o Luciano Subirá fala acerca do tema. Ele tem um livro sobre isso. Ele já falou em podcasts, inclusive do Desculpe Podcast, ele falou durante um bom tempo sobre esse tema. E assim, eu no Brasil eu não vejo alguém que fale melhor sobre esse tema do que ele fala sobre isso. Que ele prefere crer que não seja algo intencional, sabe? Tipo, rapidinho, eu posso parecer um pouco dura, talvez um pouco intolerante, mas eu acho, eu tenho pra mim que as pessoas que pregam esse evangelho não vivem o evangelho de verdade. Tá, isso pode ser uma coisa super difícil de se ouvir, mas eu não consigo acreditar que uma pessoa que tenha tido um real encontro com Deus, que tenha realmente visto a face do Senhor, aceitar que eu pegue uma música que fulaninha tá rebolando lá Sim. fora e coloque aqui dentro, com palavras diferentes. Sim, concordo. E também eu concordo com o que você disse, até porque a partir do momento que você defende esse discurso, eu entendo que talvez eles não seja a intenção deles, mas concordo que não é o verdadeiro evangelho a partir do momento que ele está defendendo coisa contra a Bíblia. Porque ele acaba tratando o pecado como algo normal, com a desculpa da graça. E aí, deixa eu só falar um Não, negócio assim que pode ir. é algo até A cortada da, é até algo que Paulo diz em Romanos 6, que falando aqui, a partir do versículo 15. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que, quando entregam alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo também, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Fala aí sobre a questão de ser escravos de Deus. Ou seja, essa desculpa de que o pecado está mais aceito ou algumas coisas podem ser relativizadas a partir da desculpa da graça, a partir da premissa da graça, tá na Bíblia, cara. Não é pela graça. Graça é o favor imerecido de Deus, graças a Deus que existe a graça.
Mas isso daí não é uma espécie de uma carta de alforria pra gente fazer o que a gente quer, sabe? Eu acho que pegaram aquele versículo do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e tiraram o nem tudo me convém e deixaram tudo me é Isso lícito. É muito bizarro. Eu Entendeu? tava fazendo um estudo sobre isso, sobre esse versículo. Aí, Paulo, antigamente em Corinto, ele fez exatamente esse versículo para os coríntios que estavam ali. E essas pessoas, elas tinham esse mesmo pensamento. Sabe? Elas estavam nesse pensamento de só porque eu sou cristão eu posso fazer tudo. E é muito louco, cara, porque hoje em dia as pessoas têm esse mesmo pensamento. E é uma coisa assim, cara, que, sabe, não te convém. Por que você vai trocar a eternidade por uma coisa que Momentânea, né? vai. Cara, Eu já não ouvi, vale a pena, sabe? eu já ouvi frases absurdas de pseudo-cristãos que, tipo, pessoinha tá lá no pecado, tá expondo o pecado, porque normalmente nunca tem vergonha. Aí eu falei assim, tá, mas você não era cristão? Tá, mas isso é errado, a palavra. Eu falei assim, Deus me perdoa. No fim do dia, eu Nossa. oro e Deus me E- perdoa. Isso me faz É lembrar de uma horrível. coisa que, assim, a gente vê muito esse discurso de hipergraça, né, etc., no meio dos jovens, né? Assim, isso é muito comum, isso tem se tornado muito comum. E a gente não pode esquecer que, cara, a gente tá no mundo natural, mas tem um mundo espiritual rolando, coisas acontecendo, tipo, o tempo inteiro. E o diabo não é criativo, né? Ele repete, ele, né, faz as mesmas coisas sempre. Mas hoje ele não precisa mais tirar o jovem. Perdão. Ele não precisa mais tirar o jovem da igreja. Ele só precisa tirar a igreja do jovem. Você pode ficar lá, Sim. desde que você não esteja submisso, desde que você não se encontre de verdade com Cristo. Eu vou fazer de tudo para você não se encontrar com Deus, mesmo você estando dentro da igreja. Então, tipo assim, quantos jovens estão indo pro abismo? Quantos jovens estão, né, indo pra uma sentença de condenação de morte mesmo, inferno. O inferno é real. Gente, o inferno E é às vezes real. acreditando que tá seguindo a palavra de Deus, tá Isso é o seguindo pior. o E certo. quantas pessoas não estão sendo responsáveis por isso? Sim. É porque, tipo, a gente tem a sensação de que por a pessoa estar no ambiente físico da igreja, ela é cristã e tá salva. É tipo uma coisa automática, é uma sequência automática. Tudo vira relativo pra essa pessoa. Exatamente. Mas é tipo, é mais fácil você reconhecer o erro, ver o erro, o pecado da pessoa que falou, não sou mais cristão, sim, eu quero beber, sim, quero festejar, do que você ver Mais coerente. o mundano enrustido dentro da igreja, entendeu? Aí você, não, mas como assim fulaninho fez isso? Ele estava dentro da igreja domingo passado, ele estava no louvor, ele estava em cima do altar, como assim? Eu acho que as pessoas esquecem muito que nós somos pecadores, sabe? Fica muito nessa. Nós somos. Não a maioria dos cristãos, né? Mas grande parte fica nesse pensamento, eu sou santo. E, sabe? Cara, não, nós somos pecadores. Eu sou tão pecadora quanto uma pessoa que tá lá no mundo. A única diferença é que eu estou me arrependendo dos meus pecados. Eu estou tentando seguir um caminho diferente. E essa parada do pecado é bem sutil, sabe? Essa questão de às vezes algumas coisas você começa a relativizar, começa a achar, Isso. não, tá tudo bem. É mais ou menos aquela parada da física, de se você direcionar, sei lá, 0,1 grau da direção certa, daqui a pouquinho você tá a quilômetros de distância, sabe? Esse E às vezes pensamento tão você perigoso. começa a relativizar algumas coisas pequenas, às vezes pode ser até que não seja pecado, mas é inconveniente, sabe? E com o tempo aquilo se torna um pecadinho. Aí você continua indo no altar, continua subindo no altar, continua atuando no seu ministério. Daqui a pouquinho você vai para uma parada mais pesada, não que exista pecadinho, pegadão, mas você começa a viver uma vida de pecado. Quando você vê, você está completamente atolado e você está ministrando sobre vida, você está influenciando pessoas, Uhum. sabe? E você vai ser cobrado. A Exatamente. gente vai ser cobrado por todos os Nós Você é, somos cobrados. você é cobrado a partir do nível de influência que você exerce O dentro do nível de seu ministério. responsabilidade que você tem. Essa Sim. frase não é do Homem-Aranha, é com muitos poderes vem grandes responsabilidades. Não, quem muito se é dado, muito será cobrado. É tipo, começa com você faltando o culto de domingo à noite pra ir no churrasco da família. Que não é pecado. É só. Mas é o começam se churrasco da relativizando família, as né? coisas, Fica sabe? mais fácil. E fica mais Que é o fácil. churrasco da família. Que é a igreja, perto do Eu não sei churrasquinho se é ali. com vocês assim, mas, tipo, é muito mais fácil quando você não está vendo. Quando você não tá vendo. Quando você tá vendo nas coisas materiais,
faltei um culto, mas as pessoas ainda, nesse caso, Uhum. né, não é só faltar um culto. Mas faltei um culto, as pessoas, né, ninguém vai me julgar por isso e etc. Eu também Mas- sou humana, eu sou Mas jovem. 500 Sim. bilhões de coisas estão acontecendo no mundo espiritual, Eu tava sabe? vendo. O diabo não para, gente, de Ele se pensar. veste de Prada, literalmente, cara. Sério. Eu tava vendo uma frase, eu não me lembro onde, que muita gente usa a juventude como licença poética pra fazer besteira. E eu acho que, infelizmente, o jovem hoje tem utilizado isso dentro da igreja. Eu sou jovem, por que eu não posso ir festejar com os meus amigos? Eu tenho sou que viver a jovem, vida. eu tenho que viver a Eu sou nova vida. demais ainda. Exatamente. Tipo, isso eu tava. Foi até um meme sobre como os cristãos antigamente eram perseguidos e mortos por isso. Ainda que exista isso, existe uma lista que merece 100% da nossa atenção, merece as nossas orações de países de cristãos Sim. que sofrem todos os dias, a cada momento, simplesmente para ler a palavra. E tem meninas, tem caras que eles estão reclamando com Deus porque a roupa cristã é muito brega. Então, Nossa, eu já vi isso. Tem uma trend no Instagram. Pode falar Instagram aqui? Pode, não, a gente tem patrocínio. A gente tá com patrocínio, gente. Não pode falar Patrocinado pelo Instagram. a gente tá Não, no Facebook e no patrocinado. Instagram, então. É todo É. Não sei se mundo vocês do- já Tudo viram. do Mark todo Zuckerberg. mundo. É todo mundo dele. Não pode falar. Proibido. Não sei se vocês Rede já social viram da câmerazinha. essa... Ai, meu Deus. Não sei se vocês já viram essa trend que algumas meninas estavam colocando, né? Aí tava colocando, eu não uso roupa cristã. Era alguma coisa, não lembro direito. Mas eu não uso roupa cristã e colocava várias as roupas que elas usavam. Aí eu vi várias meninas cristãs mostrando a moda de uma forma diferente. Porque a gente também Já vi isso. Já tá vi. acostumado a ver a moda cristã só como vestido no pé e salto alto. E eu acho que não é só isso, sabe? Você pode colocar uma É. calça, dependendo da igreja que você está, obviamente você vai respeitar a sua igreja, mas, sei lá, eu acho que nessa parte foi boa, sabe? As pessoas trazerem um pouco disso para poder mostrar um outro lado do evangelho. Ser cristão não é sinônimo de você se vestir mal. Sim. Pelo amor de As Deus, eu pessoas sou acham- estilosinha. Nós as somos pessoas acham estilosinhos. muito isso, cara. É muito Mas ridículo. é um sobre pensamento você muito- se vestir com decência. Aham. Eu não sim. preciso estar mostrando a minha quinta geração pra estar bem vestida. Entendeu? Porque isso E- também, cara, isso vai depender do seu estilo. Sabe, E, existem assim, vários Sim. tipos. Tanta coisa pode ser refutada com a Bíblia, né? Assim, usando esse exemplo da roupa, né? Quando a gente ouve, é o meu corpo, são as minhas regras. Cristã feminista, né? Assim, e vem aquele, sabe, parece que não tem dois neurônios. Não seu tô no meu corpo é- lugar de fala. O seu João, nesse templo momento é você- corpo do Espírito Santo. E, cara, tipo, o Paulo também, ele fala que a partir do momento que você vai fazer... Não, pera. Desculpa. A partir do momento em que você percebe que o seu irmão ele está em pecado, você vai tomar cuidado para não fazer... Por exemplo, o seu irmão bebe. Você não vai beber perto da frente dele, para não fazer com que ele caia, entendeu? Então, eu acredito que a vestimenta também tem relação a isso. Você não vai colocar uma roupa super curta que possa Ele cita, mostrar né, sobre completamente... comer a carne. Se comer a carne Carne sacrificada. escandalize seu irmão, é melhor que você Isso. não Que você não faça. coma. E o que essa você questão. tá despertando, sabe? na outra Exatamente. Você pessoa? vai acabar despertando um sentimento, Então, eu acho alguma que coisa. é uma... Tocando agora em 2 pontos, né, que a Lorena falou, primeiro da questão dos jovens de usar como licença poética, a gente até citou em um outro podcast, em outro episódio, nesse mesmo podcast, que é a questão, Até porque a gente só tem esse. a questão dos jovens se alegrar. Muitas vezes a alegria realmente de fazer coisas que não vêm do princípio de Deus, isso está errado. Só que aqui lá em Eclesiastes 11:9 diz sobre jovem, alegre-se na sua mocidade, seja feliz o seu coração no dia da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar até a sua vista alcançar, mas saiba que todos por essas coisas Deus terá o julgamento. Mais uma vez Deus mostrando amor e que justamente porque Ele nos ama é o juízo dele. Nós devemos tomar cuidado, né? Isso me lembra um livro maravilhoso que eu li, é Esse Mundo Tenebroso, só que o 2.
Tô pra ler há mó tempão esse livro. Então, Poxa, nem fala. Já tá na lista. Só li um leiam, século. muito bom. E nesse, Muito não vou dar muita coisa não, mas nesse, Obrigado. no 2, eu sou uma pessoa sensível. Nesse 2 tem uma personagem que ela cresceu desregrada, entendeu? Os pais nunca corrigiram ela e eles pensavam que essa seria a forma correta de educar ela, pra ela crescer livre, desimpedida e da forma que ela bem entendesse. É tipo, te colocamos no mundo, agora o resto é com você, entendeu? E ela começa a ter uma crise de identidade muito forte. E ela, num pior momento da vida dela, ela tá em desespero. Ela tá com todos os problemas possíveis e impossíveis que só numa ficção você conseguiria ter. Ela busca aconselhamento pastoral. E o pastor simplesmente fala pra ela ler. Eu esqueci qual é o salmo, mas é o maior salmo da Bíblia. 119. Isso. Ele fala pra ela ler o salmo 119. Ela sai, ela vai ler, e o ajudante, né, a pessoa que tá do lado do pastor, fala assim, mas você tinha tantas palavras de conforto pra você dar pra ela, por que você foi dar um salmo? Por que você citou a ela um salmo? O maior salmo da Bíblia, que vai ser uma coisa maçante pra uma mulher que não é cristã, e não só isso, mas que só fala de preceitos, de ordens, de não faça. Aí o pastor fala assim, ela sabe, Deus sabe, foi Deus que me indicou. Aí pula as cenas e tudo mais. Num próximo momento mostra ela chorando horrores. Chorando horrores lendo o Salmo 119. Porque isso era tudo que ela precisava. Ela precisava sentir que alguém se importava o suficiente com ela a ponto de dar limites. A ponto de dar restrições. Porque se você não se importa com alguém, por que você vai dar limite? Você só dá limite para o que você se importa. E ela Sobre se a sentiu... criação, um bom pai, ele dá limite, ele diz não. Exatamente. E ela se sentiu amada por Deus exatamente por isso. E essa parada também, né, que você falou na questão do livro, que também é uma ficção, né? Esse livro, pelo que eu saiba, é uma ficção. Sim. Ainda não li. Mas, Muito bem Pô, mas escrita, é mas... muito bom, que isso. mas é a questão de que ele deu o Salmo 119 e, assim, não existe nada melhor do que você possa falar para uma pessoa que está precisando de algo do que a Bíblia. Não existe nada melhor do que você cantar dentro de uma igreja, cantar para Deus do que a Bíblia. Cantar a Bíblia é a coisa mais impressionante que você vai ter. Não existe palavra que eu vá proferir a Deus que, Nem o coach vai ter cara, uma não palavra de existe motivação do que a melhor. Bíblia, cara. Sabe? Eu não sei que movimento é esse, que todas as pregações são voltadas pro ego, são voltadas pro homem, enquanto Exatamente. o tempo todo a Bíblia se volta pra Jesus, né? Nem somente pregação, né? Músicas também. Exatamente, Eu é uma não coisa que me sei, incomoda bastante. É a falta de músicas cristãs Que exaltam ao Pai. cristocêntricas. Sim. Uhum. Tipo, é tudo. Se eu me ajoelhar, se vem me queimar, vem me usar, tudo eu, faça em mim, venha pra mim, me encha, mora em mim, faça em mim, eu quero. É tudo eu, tá? Mas e Deus? Cadê Deus nisso? Cadê você? Meu Deus, a palavra em português. Fala em outra língua então, vai lá, Cara, bilíngue, espanhol. trilíngue. Espanhol, Fala em outra língua, a inglês. gente deixa. Vai. Senhor, que coisa horrível. A gente sabe traduzir, vai. Não Tô é zoando. adoração. Não é essa, mas desculpa. Exaltação? Não. Enfim, continua. Seria alabança, mas tipo, a adoração. Cadê você adorando a Deus? A Bíblia, tudo isso é do primeiro, do início ao final, é só mostrando as coisas maravilhosas que Deus, que Jesus foram capazes de fazer. E aí chega a gente 2000 anos depois e a gente canta as coisas maravilhosas que nós conseguimos fazer com o poder dele. Cara, e é lindo você ver que é literalmente a Bíblia inteira apontando para Deus, sabe? Até na época da lei, você vê o templo, as portas são caminho, verdade e vida. Aí você vê lá em João, depois de milhares de anos, está Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se cumprindo a palavra de Deus lá de trás, sabe? Cara, Deus é perfeito. É absurdo como a Bíblia é perfeita, ela é atual, ela sendo interpretada da maneira correta, ela, assim, é a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode ver. E existe essa questão de, às vezes, a gente querer recortar, a gente não, né? Graças a Deus. Mas Ainda sou recortar, cristã. Ainda sou crente. recortar coisas da Bíblia
pra parecer bonitinho, sabe? Que tem coisas lindas, existem frases maravilhosas sobre tudo me alice que vocês citaram, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo bem, O você Não pode Me amar a Julgueis Deus, também, que é super mas famoso. aí, tudo bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, aqueles que cumprem segundo o seu propósito. Existe um propósito que Sempre Deus tem tem para uma sua vírgula, vida. É, cara. e Sempre eles tem. recortam. É surreal. A Aham. capacidade, Seja, né? O tudo E- posso naquele me fortalece. Desculpa, de novo. Ah, O tudo posso naquele que me fortalece, lá em Romanos, que Paulo diz. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, nem lembro agora se é em Romanos mesmo, mas é depois dele falar, cara, eu passei por isso, passei por aquilo, cara, eu sofri, ele sofreu um Sofreu naufrágio, tudo em naufrágio, nome de é, Jesus. a Agora cobra sim, veio um pisar. tudo posso currículo, naquilo ele que me tinha um fortalece. currículo pra poder Sim, falar isso. Ele tinha ali, ó, Agora tá chega aqui. qualquer pessoa, põe, vou usar esse pingente, tudo posso naquele me É, fortalece. a O que pessoa não você passou fez pelo nada na evangelho, vida. sabe? Exatamente. E isso falando sobre, né, voltando um pouco sobre essa questão da hipergraça, no sentido de estamos vivendo a graça, sim. Jesus deixou o Novo Testamento como manual pra gente, porque estamos na graça. A cruz veio como forma de redenção, porque nós seríamos condenados ao inferno, sim, se Jesus não tivesse morrido. E, cara, é muito. Não é fácil. Não é fácil como as pessoas falam. Como as pessoas demonstram, não é fácil. É mais difícil pra mim viver na graça do que eu acho que viver no tempo da lei. Porque você tinha tudo ali muito. Algo muito. Era mais literal. É, As coisas eram mais mais literais. catalogado Não de uma importava, é tipo, forma. hoje na graça importa a sua intenção, Tipo assim, na se lei você. não. Exato. É Era o o ato. fim. Se você fizer mal ao seu irmão, você vai fazer tal sacrifício, assim, assim, assado, sacrifício de paz, sacrifício de perdão de pecados. Tinha algo muito catalogado, Existia né? um assim. Agora manual não, a tu faz seguir mal. muito É, exato. lei. E hoje em dia, não adulterarás, né? No sentido de consumir o ato. Hoje em dia, Não, você na pensa, graça, né? você É, pensou, você já Jesus pecou. falou, né? Já eu não vim adultério. negar a lei de Moisés. Pelo contrário, eu vim atualizar o negócio. E não é menos pecado o seu E foi adultério. Jesus que atualizou, não foi qualquer pessoa agora na Exatamente. internet, sabe? Exatamente. Então, Foi o moço ali que sobe e... Ai, Deus, isso me Gente, irrita num nível. porque, sabe por que é muito difícil? Porque a Bíblia fala, nosso coração é enganoso. Então, tudo que a gente tá fazendo, Sim. mano, é uma constante. Caraca, eu tô pecando contra Deus. Os meus pensamentos, os meus atos. aquela E- parada de em seus passos, o que faria Jesus? A manutenção Cara, ficou muito mais complicada. Exatamente. Eu não consigo aceitar alguém que fala que uma vez salvo, sempre salvo. Porque isso em momento nenhum a Bíblia indica. Não, Aquele que está de pé, o versículo para que eu que li não aqui em caia. Romanos de falar sobre pecar e pela graça, Paulo fala aqui de modo nenhum. Esse versículo, de certa forma, também Aquele refuta. que tá de pé, cuide para que não caia. João em Apocalipse aqueles que vencerem. Então, assim, existe um processo. Se você vacilar no Exatamente. meio, É, cara, você tu tem que não chegar venceu, até o tu não vai fim. ganhar a coroa. Exatamente. Entendeu? É até o fim, constância. Senão e é seria muito fácil, difícil cara. ser Pô, constante. ia ser a coisa mais fácil do mundo ser crente. É cara. muito difícil ser constante. Eu falar, Outra coisa que me aceito a pega. Jesus como meu salvador e acabou. É, Posso fazer o que eu outra bem coisa que me entender. pega muito sobre essa questão da hipergraça é muitas vezes quando você comete um pecado contra alguém, por exemplo, um adultério ou algo do tipo, em que existe sim algumas indicações de que você não precisa falar para sua esposa, você não precisa falar para o seu marido. É. Se você se perdoou, se Senão seu algo casamento limpo, vai se tá limpo no acabar. teu coração, não precisa falar. Se Que você tipo se de tá Deus é sentindo esse que favorece o opressor e deixa o oprimido lá? Nem Sabe? só Que tipo de isso. Deus é esse? Que tipo de pai é esse que não... Acoberta mentira. Exatamente. Acoberta o erro. Deus nunca fez isso. É como se nós trouxéssemos, tirássemos a seriedade do que é realmente ser cristão, entendeu? E qual é o preço que a gente tá pagando, sabe? Se colocando nesse lugar de crer na hipergraça, qual é o preço, preço que a gente final tá vai ser- pagando? Exatamente isso. Basicamente isso só. Porque agora tá lindo. O que tá me custando, como disse Davi, né? Sobre o templo, na construção do templo. Como é que eu vou dar algo pro meu Deus que não me custe nada? E O que tá me custando? Nossa. Quando eu tô Sim. na hipergraça, quando eu tô ali no culto, O que eu tô vem renunciando? novinha, o Exatamente. que tá me custando? Tem que me custar estar na presença O de evangelho Deus. sempre foi sobre renúncia. Sabe? Gente, me arrepiei, pô. O outro ponto, né, que eu ia citar antes foi a questão
perseguição que você trouxe lá atrás, há uns minutos atrás, que é sobre a parada de que quando você tem a perseguição, você realmente tá Tá dando a sua incomodando. vida por aquilo. Você tá Você tá dando a incomodando. vida, você vai viver realmente o evangelho vivo e eficaz. E quando algumas coisas começam a ter a comodidade, começa a ter, é muito difícil você no processo não acabar se perdendo. Isso aí aconteceu na história, por exemplo, quando teve a conversão de Constantino, em que foi Uhum. bom, foi maravilhoso não ter mais a perseguição à igreja. Só que os cristãos se reuniam em túmulos, se reuniam em cemitérios, eles morriam em prol do evangelho, ou seja, eles viviam o evangelho puro e eficaz em prol de Jesus. E a partir do momento em que as coisas foram se afrouxando, amém por isso, em que na questão de que viveu o evangelho e passou a ser aceito em comunidade, passou a, a ser melhor aceito por pessoas que não viviam essa fé e acabaram compartilhando dessa fé, mas em que em algum momento, por exemplo, eles entraram nos templos, os templos que eram romanos, os templos que eram para deuses, acabaram virando depois de anos, né, O com outro, sincretismo. exatamente, com outro imperador que agora eu não lembro, que o Estado e a igreja acabou se juntando, aí eles viam um deus romano que estava lá a imagem e começava, não, isso aí é Paulo, isso daí é Pedro. E começou os santos católicos, começou essas coisas. Sim. E aí você começou a banalizar tanta coisa que isso daí eu tô falando do ano 400 depois de Cristo. A partir desse momento em que a igreja passou a ser o Estado, passou a comandar, passou o seu sistema, em que começou a perseguir os outros, algo completamente anticristão, Deus simplesmente se calou e só foi voltar Só com Lutero. com Lutero em 1500. E o que eu vejo que em 1517, com a Reforma Protestante, foi exatamente um início para aquilo que ainda iria vir a acontecer. Porque muita coisa foi deturpada. Uhum. Imagina, quase em 1000 anos, né, na realidade, em que a Bíblia foi distorcida, em que os princípios foram distorcidos em prol do sistema em que a Igreja Católica estabelecia, eu vejo que até hoje muita coisa dessa religiosidade, dessa raiz que foi tirada da igreja de Atos, ainda existe até hoje, sabe? Porque foram 1000 anos e tem tem 500 anos que a Reforma Protestante aconteceu. É muito mais difícil você é, implantar algo que está completamente enraizado na cabeça dos outros do que você desconstruir, sabe? Eu acho até que você falou sobre 1000 anos atrás e a gente consegue trazer isso. É a porcentagem de cristãos nas Coreias, na Coreia do Norte, na China, onde existe perseguição, Sim. é maior do que na Europa, onde são países completamente livres, que têm uma facilidade surpreendente para o evangelho. E eu acho que se tornou tão fácil, se tornou tão banal. As igrejas lá têm notícias que você vê onde elas sendo utilizadas para igrejas lindas, sendo utilizadas como boate, como casa de festa. É porque lá pra eles está tudo bem, entre aspas, sabe? Tá Isso. tudo Eu funcionando. acho que É você comodismo. perguntou qual é qual é o preço que a gente está pagando, qual é o final dessa hipergraça. Eu acho que esse é o final. Tá tudo bem, não tem Completo nada a ver. esfriamento. Isso é o final. E aí É, pode estar tudo bem pra eles, mas vai ver a taxa de suicídio, a taxa de depressão, Exato. o que Mas Sem quando a gente dar- fala não de dá sem Europa, Jesus. é impossível, quando a gente fala de Europa, pra é mim impossível a gente é o se pior campo distanciar. missionário que existe A pra Europa esse... tem uma O das que maiores você taxas de oferece pra quem suicídio. aparentemente já tem tudo? É um humanismo muito forte, cara. E esse humanismo... E assim, esse ter tudo, eu vejo também que é a promessa de Deus se Cortada cumprindo, aqui, ó. porque lá atrás... Desculpa. Corte rápido, É porque ela- Tramontina. É porque lá atrás esse povo se dobrou a Deus, sabe? Exatamente. O Continue, evangelho. Lívia. O evangelho não, né? Mas o, Perdi o raciocínio. toda a reforma nasceu de lá. Entendeu? E nós todos fomos esses- abençoados por Todo eles. esse reboliço nasceu de lá. Baterem na mesa e falar assim, não, esse não é o evangelho verdadeiro, saiu da Alemanha. E hoje, as taxas de cristãos nesses países, voltando, retomando essa sua fala, que sobre seu pior campo missionário, eu acho que eu acho mais fácil ir para a África, que é o que todo mundo morre de medo, do que ir para a É muito. Europa. Sabe por quê? Porque você vê o resultado muito... Eles vão muito mais olhar para fácil. você. Tudo bem que existem questões espirituais bem complicadas,
Mas não existe muito essa tentação de, às vezes, você recebe uma proposta de emprego, recebe alguma proposta e acaba meio que desvirtuando É porque na o Europa, princípio. na Europa também as pessoas já têm tudo. É. Então por que elas vão Então, querer Deus? eles vão olhar pra você dos pés à cabeça e falar assim, você? Quem você pensa que é? O que você pode me oferecer? É. melhor do que eu já E tenho? muitas vezes a premissa do evangelho é justamente que Deus vai trazer o refrigério para aquela lacuna Isso. da sua vida. A cura pra dor, a Sim. comida pra sua fome, a água pra pra eles sua não tem. sede. Mas tá, e eu que não sinto dor, não tenho fome, não tenho sede, o que você Pois vai é. me oferecer? É complicado, porque pra agora, aqui, pelo menos na sociedade, no meio que nós estamos inseridos, os vídeos que chegam pra gente pelas redes sociais, é engraçadinho ver as trends, ver as dancinhas, ver até mesmo as paródias. É engraçadinho, mas aí quando você pensa no que isso vai resultar, não tem Quantidade de mais, tempo perdido. não tem mais como você levar isso de brincadeira. Não tem como você relativizar, sabe? É uma coisa muito séria que tá disfarçada do não tem nada a ver. Uhum. Isso A aí gente já pega, escutou hein? bastante. Poxa. A gente já escutou bastante sobre isso em pregações, sobre essa parada. Pois Não é. tem nada a ver é a questão do relativismo, né? Que a gente já trouxe há um tempo atrás. E, né, falando um pouco mais acerca, né, dessa hipergraça, também a questão de coisas que acabam adentrando a igreja, sei lá, a gente já viu algumas igrejas, algumas denominações, entre aspas, aderindo coisas, não vou citar, né, obviamente, mas há pouco tempo saiu um documentário sobre uma igreja muito famosa que já abençoou muitas pessoas, que os louvores abençoam pessoas até hoje, e que nós tocamos aqui na nossa igreja também, mas que de certa forma às vezes se tornou o mainstream, sabe? Se tornou a mídia. E isso eu vejo como algo muito prejudicial também, que é mais ou menos, acho que também pode sim se comparar com a questão de junção entre igreja e Estado, que é a questão igreja e mídia. Porque às vezes igrejas querem trazer pessoas famosas para atrair membros, atrair pessoas, e aí você perde o poder de confronto para essas pessoas, Uhum. e às vezes até o próprio pastor acaba caindo, acaba acontecendo algumas coisas ruins, e você perde esse poder, sabe, de ser realmente uma igreja protestante. Eu acho que rapidinho, a igreja não deve estar fora da mídia, entendeu? Da mesma Mas não forma deve que ser a mídia. isso. Você tem que entender. Eu estou no mundo, mas não faço parte dele. Eu estou na mídia, mas eu não faço parte Mesma premissa para a política. do que ela representa. Você tem que Exatamente. fazer a diferença. A igreja tem que estar na política, tem que estar na educação, tem que estar na mídia, tem que estar em cada campo. Nós não devemos nos restringir em nada. Devemos ter lugar de fala em tudo. Sim. Mas com um cuidado especial pra gente não se misturar com o pessoal de lá. E sobre o que o João estava falando, né, que ele usou até o exemplo da física, sobre como pequenos desvios, né, da curva viram coisas gigantes, né, essa coisa de uma musiquinha secular, aceitar tal coisa dentro da igreja. E o que eu não tô vendo ninguém falar, parece que assim, as pessoas ou se acostumaram ou falaram, ai meu Deus, temos que, sei lá, orar por eles mas não tá tendo uma repreensão, tipo, como eu achei que teria, é sobre as famosas, o que tá na moda, igrejas inclusivas. Cara, igrejas inclusivas que são assim, denominadas cristãs, protestantes, que estão aceitando barbaridades dentro da igreja. A gente tá falando de homossexualidade, assim, traga sua esposa, uma mulher, traga sua esposa para dentro da igreja, assim, sendo batizada. A gente tá vendo famosa, sei lá, não sei definir muito bem, famosa, né? Sendo batizada nas águas com a esposa ali do lado, assim. Essa é aquela linha tênue, né, emocionando, do se amar o pecado Isso. e não E a aceitar. gente tá entrando numa aceitação das Quer dizer, pessoas. amar o pecador e não Isso. e abominar o pecado. Parece que assim, a gente parece que não tá chocando mais. E tipo, ninguém tá reagindo mais porque foi essa coisa Se pequena. tornou normal. Por que tá na Isso mídia é assim? muito, Sim. muito Tá na perigoso, mídia de uma cara. forma. Por que tá na Nossa. mídia de uma forma tão explícita? Porque pequenas coisas foram aceitas. Pequenos desvios, pequenas Isso se tornou o Isso nosso começou novo lá normal. atrás, cara. Sim. E banalizar essas coisas, além de
além da questão bíblica, né, de você ir contra os princípios, eu acho que também é uma afronta a pessoas como trazendo lá atrás, pessoas que trouxeram o evangelho, John Wesley, nos Estados Unidos, William Seymour com a Rua Azusa, trazendo para o Brasil há anos atrás, Adhemar de Campos, Azaf Sim. Borba, Arlindo Mendes, Valnice Milhomem, Neuza Itiótica, são pessoas que pavimentaram muita coisa pra gente e que muitas vezes podem ter cometido excessos, podem ter cometido erros na sua caminhada e eles também não devem negar isso, que são humanos, cometem erros, mas muitas vezes a gente esquece que existem pessoas que pavimentaram, existem pessoas que tiveram que cortar a mata para a gente poder estar caminhando, poder estar fluindo no evangelho hoje. E se você não revisitar esse passado, não revisitar a luta que eles tiveram lá atrás, pegar o William Seymour, cara, ele era um cara que vivia sob as leis de Jim Crow, que era negro, ele era lá do interior do Texas, foi para Califórnia, trouxe um avivamento que até hoje se fala no mundo inteiro. E o que a gente faz com isso hoje? A gente simplesmente Tá tudo dado. pega a dor dele, pega tudo que ele passou em prol do evangelho e fala, não, eu posso fazer essa coisa porque Deus é amor. Deus me ama, eu Tipo, posso pecar. Puxando mais pra minha área, né? Agora, letras. Mas a gente falando sobre banalizar e tirar importância, eu acho que o palavreado também. Por exemplo, qual é a diferença de eu gritar qualquer palavrão, qualquer palavra de baixo calão, menos pesada, seu babaca, seu idiota, com a mesma raiva que o fulano ali grita seu filho da... Ou então vai tomar no... Entendeu? Qual é a diferença? A minha Põe o intenção não é a pizinho, hein? mesma. O quê? Põe o pi na edição pi. pros outros. É tipo, se a minha intenção, é tudo sobre intenção. Se a minha intenção de te chamar de filho de fulano e de chamar de babaca é a mesma, qual é a diferença no pecado? Não tem diferença, cara. Entendeu? Aí, tipo, Vai mudar a percepção daquilo que é socialmente aceito ou não. É, Mas seu coração exatamente, é é a o mesmo. mesma coisa. Uhum. É só Só vai- porque o babaca é mais aceitável. O babaca ou, sei lá, Ou qualquer agora, outro. tipo, na Qualquer igreja, né, que insulto. fala filho de Balaão. É disso que eu É a tava mesma comentando. coisa, cara. Qual é a diferença de eu te chamar de... Não é nem filho, né? Mula. Mula. Como é que é? É Cria de Jezabel, Qual é a mula diferença de eu Balaão. gritar que você é filho de Jezabel ou que você é filho de uma prostituta? Sinceramente, qual é a diferença? Se é tipo, na linguística, a Rebeca também Volta faz sobre a letra, intenção. gente. Volta sobre a intenção. Tipo, do na seu linguística a coração. gente fala que as coisas não têm motivos para se chamarem como se chamam. Porque o mar se chama mar. Não tem motivo. Simplesmente alguém... demais. Foi Deus. Porque Deus quis assim. Mas, então quer dizer que um ser humano, algum dia pensou, isso aqui parece um mar. Adão, por que Adão chamou a vaca de vaca? Adão olhou para cada vaca e falou que parecia vaca. Então isso foi convencionado e hoje todo mundo chama de vaca. Então, os insultos são a mesma coisa. Tanto que, no nosso país, existem locais que certas palavras são palavrão e outras, a mesma palavra Uhum. não é. Ou seja, aquela sociedade, aquele núcleozinho considera como uma ofensa e outro núcleozinho não. Então, qual é a diferença de eu pegar uma palavra ofensiva e gritar com a mesma raiva que um ímpio grita no trânsito, te mandando ir para qualquer outro lugar? Entendeu? Ou então pegar uma música que manda sentar, deitar e rolar e trazer para o culto jovem com A batida. a batida, Né? A batida. com palavras diferentes. Eu, tipo, fazer uma paródia engraçadinha para todo mundo rir. Uhum. Eu acho que são essas coisas pequenas, tentar colocar o selo gospel em coisas do mundo, tipo, Que não são pra ser. não é pra ser. Esse negócio da música, por exemplo. Não sei se vocês viram também a trend do Instagram, né? Olha só. A Rebeca é muito menina do antenada. Instagram, Nossa, agora falou Instagram. Aí, Agora pode. tipo, as pessoas têm pego músicas românticas e dedicado elas a Deus. E, sei lá, eu acho isso muito ridículo. Como assim? Tipo, músicas que já são, tipo, Ah. foram escritas por pessoas que escrevem músicas românticas ou escreveram uma música romântica? Não Pegam escreveu uma músicas música e para Deus. direcionam a Deus. São músicas, tipo, Nossa, que famosas. bizarro. É bizarro. São músicas famosas que, por exemplo... Mas tem músicas que realmente, quando você olha, você acha que
que é cristã mesmo. Não, Aham. olha só. Sim. Temos Eu tenho história, uma mas é história piada com interna. isso. Piada interna. Pelo amor de Gente, Deus. Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu botava minha mão no fogo falando que era música cristã. Pelo amor de Deus. Você cantou dentro da igreja. Cantou, verdade. Mas Igreja. tudo, até Pecadora. pouco tempo. Deus, tá falando literalmente, Jesus Cristo, eu estou aqui. Como que eu vou pensar que não é uma música cristã? Uhum. Mas não é o caso do que a É, Rebeca está falando. continue. Essas músicas são músicas tipo, eu te amo. Sei lá, um exemplo. Aí as pessoas pegam e dedicam essa música a Deus. Cantam essa música para Deus. Só que, cara, a gente tem que prestar atenção que no momento em que você está escrevendo uma música, escrevendo qualquer coisa, você está dedicando aquilo para uma pessoa. Você não sabe qual dedicou. foi a motivação do compositor. Exatamente. Você não dedicou aquilo para Deus. Eu tenho certeza que essas pessoas que A última coisa escreveram que eu essas tô músicas pensando. não dedicaram a última Deus. Parece uma palavra É. estranha, mas todo escritor, todo compositor tem uma musa, né? Tem um ideal. Eu não, Você não sempre sei se escreve eu- pra inspiração. alguém. Isso. Tem eu- uma inspiração. essa Tem questão aí, sim. eu não sei se assim, a pessoa que tá fazendo isso, talvez ela não faça com má intenção, não sei se até enquadre na questão não do estou pecado. falando Só Mas que assim, entra pra quê? novamente. Mas o que, assim, que isso te traz à memória? exatamente. Sabe? Pra O que quê isso você te vai fazer? desperta? Mais uma vez, não existe nada melhor do que você cantar a Bíblia. Na Bíblia tem um monte de salmo de exaltação a Deus. Me Deixa eu só indigna. terminar meu pensamento aqui rapidinho, por favor. Tá, vai, porque eu tô indignada, eu quero. Por exemplo, tem uma cantora que ela é brasileira, ela não é cristã. E ela falou que no momento em que ela escreve as músicas dela, ela vai para um quarto, ela entra em depressão e ela ouve uma voz que sussurra no ouvido dela e ela começa a escrever as músicas. As músicas dela são românticas, super lindas. Aí a pessoa vai, pega uma música dessa e dedica pra Deus. Coloca no momento a sós da oração pra ouvir. Caraca. Exatamente. Ou, sei lá, fala, Deus, olha só, é isso aqui que eu tô É sentindo. isso que pra eu tô você. oferecendo a você. É, você tá oferecendo uma música que foi escrita de um demônio. Isso pra mim entra numa questão Cara. de. Acho que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Sobre extremismo. Sobre religiosidade e hipergraça. E a linha tênue é entre os dois, sabe? Porque é difícil você chegar num ponto em que você não tá banalizando tudo, mas você também não tá com a sua mente, talvez, só nas coisas práticas, entendeu? Mas é quando você. Mas entender que essa linha tá entre você se sondar a todo tempo, é você se autocriticar a todo tempo. Tipo, você tem que ser. Sim. Tem que ter o seu ego, talvez, nessa questão de a todo tempo você estar se autocriticando. Eu sou muito autocrítica comigo. Então, sabe, nas coisas do dia a dia mesmo, e o que ajuda muito, o principal, parece óbvio, mas ele é a palavra e pedir sabedoria, Não, sabe? não é sobre pedir a sabedoria gente. pra você saber até que aonde que você tá, Sim, e- pra o que você tá tendendo. E a Bíblia tem uma Você tá mão ali, vivendo o cara, ela vai te evangelho? mostrar o E caminho. não é a gente julgar o que a pessoa faz ou não. O que a gente tá aqui questionando, não tá o que a gente julgando. tá. Não, o que a gente tá apontando aqui é a luz da Bíblia, sabe? Tudo que a gente falou aqui sobre a questão de hipergraça, sobre questões e exageros que cometem, a gente combateu com a Bíblia. A partir do momento que tentam refutar com coisas meramente humanas. Pera Deus aí, conhece isso meu daí coração. é. Aí eu falei, mas cara, Seu você tá coração pecando. Deus conhece meu coração. É, meu Deus. Porque assim, Jesus andou com ladrões e prostitutas, mas ele não era um. Exatamente. Entende? E você tem essa E inteligência ele mudou emocional, essas pessoas, cara. sabe? Ele influenciou é essas isso. pessoas. E é sobre que- respeitar, assim, a sua história, o seu passado. Só porque a gente estava Sim. falando sobre o que eu tô renunciando, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Então, assim, todos nós temos um passado que não nos condena mais, né? Também. Justificados por Cristo. Mas, assim, a gente sabe qual é o nosso espinho na carne. Sim. Então, assim, você também ter um bom senso e você entender até onde você pode ir pra talvez evangelizar Qual é uma a sua pessoa. fraqueza? Falando Sabe? trazendo É você de novo o que a conhecer Rebeca a si falou. mesmo. Ela falou assim, Jesus andava com prostitutas e ladrões, mas ele não era um. Ele tava com um pé muito, muito fincado. Ele tinha um Sim. propósito Ele sabia muito quem ele era. sinistro. E Ele era o filho de Deus. Exatamente, desde o início. Ele aí? nunca ficou em dúvida. Ele nunca... Será? Não. Sim. Eu acho que essa faz a diferença. Tá, nós estamos no mundo, acontece e faz, mas e é difícil pra caramba. Sim. É porque é muito mais fácil a hipergraça, é muito mais fácil eu aceitar que Jesus vai me perdoar no fim do dia do que eu renunciar ao que eu quero. Uhum. Só que
A diferença é quando eu tenho a certeza de quem eu sou, o meu propósito e no que eu tô me Sim. baseando. Tipo, não tem como um Foi isso que fez a adolescente. A diferença gente pra falou Jesus. há alguns podcasts atrás sobre faculdade, né? Que a gente estava comentando de que a gente não tem que se isolar, né? Assim, trazendo para o ambiente, a gente não tem que se isolar, mas também você não pode estar tão imerso naquilo que você já não Se não confunde. te diferencia mais. Sim. E é sobre assim, cara, Jesus, né? Pô, brabo lá, ele era o filho de Deus, o primogênito. Ele também sofreu princípio, fim. tentação. Sofreu tentação. Pô, E como um caraca. adolescente, E como teve as que... vontades dele. E a gente tá falando Exatamente. assim de um ambiente de igreja. Um ambiente de igreja. Como que um adolescente que ainda tá formando seu cérebro, seus hormônios estão a 1000 graus ali funcionando, como que ele Sim. vai saber diferenciar isso? Precisa de uma Aí orientação. existem Não orientações. tem Além como da você passar a Bíblia, mão na cabeça, sabe? além da Bíblia, que tem lá o manual, só que às vezes o adolescente, quem tá lendo, às vezes não tem a maturidade, às vezes não tem, não tá com aquele momento para ter aquela autoanálise, né? Sim, ele Precisa ter de o alguém de fora. apacentamento dos pais, dos líderes, daqueles que estão sobre ele, espiritualmente falando, para ajudar, porque sozinho, cara, não dá. Sozinho não Cristo em existe. casa não funciona. E Jesus, ele tinha os amigos e ele pede, naquele episódio em que ele suava sangue, né, no jardim de Getsemane, e ele pede para que Pedro e João orassem, os discípulos orassem por ele. Assim, ele precisava de intercessão e ele pede intercessão, ele clama, né, pelos seus amigos por intercessão. Então, quem somos nós também? Jesus nos Sim. Pra ensina pensar nesse que a gente vai momento. conseguir sozinho. Jesus nos ensina nesse momento de que a gente precisa de pessoas que intercedam por nós. A gente não precisa só de um amigo que, cara, tá tudo bem, não, você fez isso, pô, cara, Deus te perdoa. Ou, sabe, ou autoridades que estão sobre você que relativizem e banalizem tudo. A gente precisa de que realmente alguém ponha o dedo Tipo, na nossa eu só queria ferida. falar uma última coisa antes da sabe? gente finalizar, que é eu sou uma pessoa prática. Eu pelo menos gosto de me considerar uma pessoa prática. E eu lembro das tentações que Jesus sofreu no deserto. E quando o diabo fala assim, você se curva diante de mim e tudo isso aqui é seu. Uhum. Seria tão fácil. Ele não precisaria sofrer nada daquilo. Entendeu? Se só ele se curvasse. É tipo, é só aquele momento, é só um gesto. Uhum. É nada a ver. É só uma postura boba. Ninguém tava vendo. Não tinha nenhuma multidão observando Sim. eles dois. Seria tão fácil Jesus só se curvar ali. Mas aí, a que fim isso daria? Tudo retorna a que fim isso daria? O propósito dele. Será Nós que valeria hoje. a pena? Não valeria, porque hoje eu, você, nós estaremos não aqui. teríamos a oportunidade. Não, estaríamos. Não, Mas eu te garanto, não da forma que estamos. você entendeu. Eu estaria aqui viva, mas... Ficou claro. Não, eu com certeza não estaria aqui viva, porque, né? É Mas- verdade. Eu realmente. É. Cara, porque Eu não isso estaria começa aqui. lá Eu não Aqui estaria na igreja aqui. eu não tava, Eu não. não estaria. Não existiria igreja. Não existiria É. evangelho. Se, tipo, essa atitude tão boba de não se curvar reverberou? Reverberou. Reverberou. Isso daí é porque você faz livro. É. Reverberou 2000 anos e Ela vai. é da linguística, e né? vai- Laura? Você é da linguística. essa é a vida, né? E As coisas vai, não fazem sentido. é porque eu uso ressoar. E vai ressoar muito. Informal. Vai ressoar muitos anos além. Enquanto o mundo ainda for mundo, essa decisão de Jesus de não ir pelo caminho fácil vai fazer a diferença na vida de milhares de milhões de pessoas. A última coisa também que eu queria trazer aqui. Temos muitas Aí eu últimas falo uma coisas. última e É. Rebeca Eu vai também falar. tô na última coisa. Cada um traz a última, gente. É isso. É a última Tá de tudo cada bem. um. Já é? O que a Lívia, não sei se foi a Lívia ou você que falou sobre o que Cristo em casa não funciona, é o que a gente sempre ouviu, né? O nosso pastor falar, o apóstolo Luiz, é que, cara, se você não peca, se você é perfeito, por favor, não vem pra igreja, fica em casa Você vai trancado. estragar todo mundo que tá Se aqui. você vier, não, você vai se estragar, a você gente vai vai se se estragar, é estragar, vai verdade. te estragar. Só que assim, é justamente estar na igreja, a comunhão, é justamente sobre vencer as tentações, porque a gente tem a raiz do pecado dentro da gente, saca? E a gente vir pra cá, a importância de estar aqui a cada domingo, a importância de estar aqui a cada culto, de estar em comunhão em cada célula, em cada reunião, da forma como for na sua igreja, é justamente de crescer juntos. E É um processo.
É Exatamente. difícil? Sobre o que o pastor Júnior falou, sempre tá falando nos do culto de domingo, que tem ficado muito cravado no meu coração, fomos salvos, precisamos ser libertos. É um processo, entendeu? Jesus, quando vai expulsar um demônio que os discípulos não conseguem, ele diz assim, alguns demônios só são expulsos com jejum e oração. Então, não é de uma hora para outra, é um processo. E uma coisa que o pastor Luiz também sempre fala é que se fosse assim, nós aceitaríamos Jesus e iríamos para o céu, se a gente não precisasse de nenhum tipo de tratamento, sabe? Nossa vida tem um propósito e não se volta para nós, não se volta só para nós. E assim, enquanto for aceito e até, de certa forma, me faltou a palavra agora, que é tipo vender. Enfim, enquanto for aceito, de certa forma, a questão do pecado, da questão de venha como está, fique como está. Síndrome de Gabriel. Isso, eu nasci assim, cresci assim. A gente vai estar cooperando para uma cultura que é de permanecer, de cristãos, o que a gente falou, né, de jovens que permanecem na igreja, mas que realmente não vivem o evangelho. Enquanto nós formos querer trazer o mundo para a igreja, querer trazer como plano de fundo algumas coisas como entretenimento para trazer o jovem, atrair o jovem para a igreja, o adolescente, nós não vamos trazer para a gente o que realmente importa. Uma igreja cheia de pessoas aqui não significa que os jovens as pessoas estão realmente em prol do evangelho, estão em prol daquilo que o evangelho trouxe para elas. Sabe? Então, enquanto a gente tiver a igreja como um todo, né, nós como cristãos, e tô colocando a gente também, porque a gente faz parte desse... Pecador, ó. É, Todo a gente é dia. pecador. Deus O sabe. processo aqui, ó. Minha raça tava no céu. Na luta. Enquanto a igreja estiver na mentalidade de venha como está, nós estaremos com a igreja cheia de alma vazia, sabe? E eu acredito que esse pensamento é muito em relação também a não julgar. Profundo. Porque nós estamos muito nesse tempo hoje em dia. Sabe, as pessoas não estão mais julgando. Conforme a você vai vossa chegar- justiça. Não é Termina de julgar. ler o Não, versículo. Juiz é Deus. Não julgueis Não, conforme era a aí, vossa vamos justiça, sabe? As pessoas não terminam de ler o versículo. Eu acho que a gente... Não, Concluir meu pensamento. não, é sobre o seu pensamento. A gente tá numa Ela onda... vai te ajudar. Isso era pra concluir. de querer agregar todo mundo. Sim. Qual é a palavra certa pra isso? Tem uma palavra que tá bem famosinha. Inclusão. Nossa, meu Deus do céu. E Tipo, cara, Paulo fala muito sobre essa questão de julgar, sabe? Ele fala, tem um momento que ele fala que nós vamos julgar os anjos. Então, se eu vou julgar o anjo, não tô falando que eu vou chegar, tipo, ele tá em pecado, eu vou chegar pra ele, eu vou falar, você vai pro inferno. Não. Você vai ter uma sabedoria, você vai falar com senso, sabe? Você não vai sair apontando a cara da pessoa assim do nada. Mas a gente deve apontar sim o erro, sabe? A gente deve falar, você está errado e você deve sim se consertar. À luz da Bíblia. O a amor. Bíblia dá um Obviamente. protocolo pra isso. Fala que você fala pro irmãozinho com testemunha, Isso. à Sim. luz da E palavra. assim, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Hipergraça. Hipergraça, cara, olha só, eu sou pecador, mas o amor. Sim, mas quem ama corrige. Quem Exatamente. ama, corrige. Eu acho que a Bate, principal sabe? conclusão que a gente tem. Quem ama, Toca na corrige. Quem ferida. ama também Dá é juiz. limites. Quem ama dá Sim. limite. Quem ama diz não. Que o amor Não é esse também amor pode ser manifestado pela cego e limitação. louco que Sim. é pregado. O amor de Cristo não é esse Que é um amor amor só bondoso, cego assim. e é um amor que apanha só que, sabe? Não. É um Não amor, é um amor que carrasco, custa. É um amor É. que Mas custa. não é um amor descabido. E que Sim. custa. Não, Pra é estar na um presença amor de Deus, tem bondoso. que Justamente por ser Não, mas bondoso. não é ele só bondoso, Sim, entendeu? existem Tem outras o partes. lado em que Deus vai ferir você, em que Deus vai fazer alguma coisa ali, entendeu? É que as pessoas, eu acho que esquecem que Deus tem uma multiforma. Uhum. É multiforme E e graça. quantas Coloca Deus em uma Sim. caixinha Isso. só e pensa. Deus só é juiz, ou então Deus só é pai. Caraca, Deus eu só é vejo muitas isso, pessoas Deus só Exatamente, é porque aquilo. muita gente acaba saindo de igrejas porque foi tratada assim muitas vezes só como Deus só juiz, só como Deus carrasco, era a aquele última Deus. coisa que a gente ia Não, falar. e o vazio. E assim, quantas pessoas a gente não vê, né? E até, tipo assim, momentos que a gente não tá ou não estava tão bem, assim, com Cristo. E o vazio que as alegrias, assim, momentâneas trazem, cara, não se compara.
a estar de fato assim na presença de Deus, você poder contar com Deus, sabe? Você ter essa intimidade com Deus, essas alegrias momentâneas não se comparam. Não se, Exatamente. porque não acaba. É uma coisa que não acaba. Assim, depende de você ir atrás, mas parece que o Espírito Santo ele vai te enchendo a cada dia. Quando você tá assim, com as Amém. forças, sabe, você sem força lá embaixo, Sim. o Espírito Santo renova e não tem alegria no mundo, não tem culto vem novinha no mundo que se compare a isso. E que tudo que a gente falou aqui, de certa forma, às vezes pode parecer duro, pode duro. parecer, Radical justamente, demais, né? mas é porque a gente quer viver o evangelho, sabe? A gente Porque a quer gente não quer ser viver morno, não de quer ser certa forma, confortável, tipo, sabe? exatamente. é duro porque esse é o evangelho. É o Sim. evangelho é amor, mas também o evangelho é correção. Todos já finalizaram? Sim, Ou- todo mundo já falou suas últimas Eu coisas. queria dizer que Vamos lá, então é isso, galera. Estamos Obrigada finalizando por aqui terem mais aqui. um episódio do obrigada por nos MTS Talk. acompanhar. Siga-nos, né, no Instagram, ó, pode falar Instagram, @MTS Talk. Talk. Siga-nos no YouTube, Terra Santa Ministério, no Facebook também, isso, não se lembro qual é o Facebook, acho que é Ministério Terra Santa. Ministério Apostólico Isso. Terra Santa. No Instagram tá como Terra Santa Igreja. Siga-nos e que o Senhor te abençoe, seja lá onde que você esteja, seja lá como você está ouvindo e de que maneira você está ouvindo esse podcast. Que o Senhor te abençoe, te guarde e esteja contigo. Tchau, É, até a próxima. valeu. Com carinho. Tchau, tchau.